O que realmente acontece quando uma pessoa idosa vive sozinha, sem supervisão constante? E como ela consegue manter sua própria segurança? Essa questão vai muito além da simples sensação de solidão, abordando aspectos profundos de perigos ocultos que se acumulam imperceptivelmente na ausência de entes queridos capazes de detectá-los. Uma queda inesperada no chão escorregadio da cozinha, um telefone silencioso que nunca tocou, tudo isso representa a dura realidade enfrentada por muitos idosos à medida que envelhecem. Frequentemente, eles sobrevivem a amigos, cônjuges e, às vezes, até perdem o contato com os próprios filhos. No entanto, há um equívoco comum: viver isolado não significa automaticamente uma existência insegura. Pelo contrário, alguns dos idosos mais independentes, perspicazes e emocionalmente resilientes são aqueles que adaptaram sua casa e hábitos diários para que lhes sirvam bem, e não mal. Este material é para quem vive sozinho ou se prepara ativamente para essa situação. Talvez já tenham 60, 70 ou 80 anos e percebam que a dependência constante de outros nem sempre será possível. Ou talvez ainda se sintam cheios de energia, mas desejam se preparar de forma inteligente para as mudanças futuras. Abordaremos estratégias e ações específicas que idosos aplicam para manter segurança, estabilidade e apoio, mesmo sozinhos. Cada conselho prático pode impactar significativamente não só a longevidade, mas também a qualidade de vida. Se já sentiram incerteza sobre o futuro ou como garantir seu bem-estar sem ninguém por perto, este texto é para eles. 1. Procedimento de verificação diária. Uma das características cruciais que distingue idosos que vivem de forma segura e independente daqueles que enfrentam dificuldades é um hábito simples, mas extremamente eficaz: ter um procedimento de verificação diária confiável. Não se trata de renunciar à sua preciosa independência, mas sim de criar um sistema de segurança invisível, que funcione discretamente em segundo plano. Muitos idosos preferem viver sozinhos, buscando preservar sua privacidade. No entanto, o que acontece se eles caírem, sentirem uma tontura súbita ou simplesmente esquecerem de tomar medicamentos vitais em uma manhã? Sem qualquer sistema de verificação, mesmo um problema menor pode rapidamente se transformar em uma emergência grave. Isso não significa que alguém precise visitá-los diariamente. Um telefonema curto, uma mensagem de texto rápida ou até mesmo um simples sinal visual, como abrir a cortina em um horário específico, podem servir como confirmação suficiente de que a pessoa está ativa e bem. Em algumas comunidades, formam-se até sistemas de ajuda mútua, onde vizinhos simplesmente olham para janelas ou bandeiras uns dos outros todas as manhãs. Tal ação leva menos de 30 segundos, mas seu valor para a segurança pode ser colossal. Tomemos, por exemplo, Haroldo, um diretor de escola aposentado de 82 anos, que vive na mesma casa há 40 anos. Ele é perspicaz, fisicamente forte e orgulhoso. No entanto, Haroldo sabe perfeitamente que viver sozinho acarreta certos riscos. Todas as manhãs, o mais tardar às 9 horas, ele envia à sua sobrinha uma breve mensagem de texto desejando bom dia. Se ela não receber notícias dele até às 10 horas, liga imediatamente. Raramente precisam fazer algo mais, mas o simples fato de saber que alguém verificará seu estado traz a Haroldo e sua família uma profunda sensação de tranquilidade. Hoje, existem até serviços especializados e aplicativos móveis projetados especificamente para esse fim. Alguns alertam automaticamente um contato pré-determinado se o usuário não fez login ou não pressionou um botão em um horário habitual. Outros conectam idosos a voluntários que realizam verificações telefônicas diárias. A essência não é o controle excessivo de suas vidas. Pelo contrário, é a criação de um ritmo que apoia discretamente sua segurança, sem diminuir sua dignidade e independência. Este pequeno, mas significativo passo, criar um procedimento de verificação, está disponível para todos. Não importa se eles têm 60, 70 ou mais de 80 anos. E não é um sinal de fraqueza, mas sim uma manifestação de profunda sabedoria. Pois a verdade é que pessoas fortes não evitam planos de contingência. Elas, ao contrário, cuidam ativamente de tê-los. 2. Proteção contra quedas em seu espaço. A grande maioria das lesões graves entre idosos não ocorre na rua, como se poderia supor, mas sim dentro das paredes de sua própria casa. E muitas vezes a causa não reside na fraqueza física da pessoa, mas no fato de que o ambiente circundante não foi adaptado a tempo às mudanças naturais que ocorrem em seu corpo. Uma casa, que pode ser repleta de memórias inestimáveis, é ao mesmo tempo capaz de esconder muitos perigos ocultos. Tapetes deslizantes, fios que se emaranham traiçoeiramente sob os pés, cadeiras muito baixas ou interruptores de luz que exigem esforço para serem alcançados. Esses detalhes, aparentemente insignificantes,
Não parecem perigosos até que uma situação crítica ocorra. Tomemos, por exemplo, Carol, uma mulher de 77 anos que antes organizava regularmente reuniões da igreja em sua aconchegante sala de estar. Ela conhecia a planta de sua casa como a palma da mão. No entanto, em uma noite de inverno, ela pisou desajeitadamente em um tapete cuja borda estava dobrada. Perdendo o equilíbrio, ela caiu e fraturou o quadril. Essa única queda resultou em 5 meses de recuperação exaustiva e a privou da capacidade de dirigir. E tudo isso aconteceu em menos de 3 segundos. A proteção contra quedas é muito mais do que simplesmente instalar barras de apoio no banheiro. É a criação complexa de um espaço que interage harmoniosamente com a pessoa, em vez de criar obstáculos. Isso implica que a iluminação deve ser suave, mas suficientemente brilhante, a cama não deve ser nem muito alta nem muito baixa, as passagens devem permanecer livres de quaisquer obstruções, e os objetos usados diariamente, como utensílios, toalhas, medicamentos, devem ser facilmente acessíveis e não guardados em prateleiras altas ou gavetas profundas. Um dos métodos mais eficazes que podem aplicar é percorrer lentamente sua casa, imaginando que estão acompanhando um convidado com dificuldades de locomoção. Em que ele poderia tropeçar? O que o faria hesitar? São esses momentos que exigem correção imediata. Outro detalhe frequentemente negligenciado, mas extremamente importante, é o calçado que usam em casa. Muitos idosos preferem andar de meias ou chinelos sem sola antiderrapante, o que é semelhante a se mover no gelo. É altamente recomendável adquirir calçados domésticos com sola de borracha. Seus pés e senso de equilíbrio agradecerão. E, claro, não se pode esquecer do banheiro. É o local mais comum para quedas graves. Um tapete antiderrapante tanto dentro quanto fora da banheira, uma barra de apoio resistente ao lado do vaso sanitário e um banco especial para banho para aqueles com problemas de equilíbrio podem mudar radicalmente o nível de segurança em casa. As pessoas às vezes pensam, ainda estou saudável. Não preciso disso ainda. Mas a proteção contra quedas não é algo que se faz depois de uma queda. É algo que se faz para preveni-la. 3. Autoavaliações de saúde regulares. Uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para quem vive sozinho é algo que ninguém mais pode lhe dar: sua própria e profunda autoconsciência. No entanto, existe uma verdade amarga que a maioria das pessoas não percebe. Elas começam a declinar, e isso só se torna evidente quando o processo já está bastante avançado. Não se trata apenas de marcar uma consulta médica ou de uma verificação anual da pressão arterial. A essência é aprender a ouvir atentamente seu corpo e monitorar o que é normal para eles e o que está fora do comum. Isso se torna seu sistema pessoal de alerta precoce. E quando se vive sozinho, tal sistema adquire uma importância crítica. Por exemplo, se começaram a esquecer palavras com mais frequência, ou de repente sentiram perda de equilíbrio, ou dormem mais do que o habitual, mas ainda acordam cansados, é a maneira de seu corpo pedir atenção. Esses sinais minúsculos e sutis são como sussurros silenciosos, mas se ignorados, podem rapidamente se transformar em um grito ensurdecedor. Tomemos, por exemplo, Bill, de 81 anos, que antes se destacava por sua excepcional perspicácia. Ele vivia sozinho e lidava perfeitamente com todas as tarefas domésticas, até que um dia esqueceu de desligar o fogão. Depois, isso se repetiu. Então, ele encontrou as chaves no freezer. Somente quando seu vizinho notou o cheiro de queimado uma noite, alguém percebeu que algo estava errado. Naquela época, quando Bill recebeu a ajuda necessária, ele já havia progredido para um estágio inicial de demência. Um diário semanal ou uma lista de verificação, onde eles registrassem seu estado físico, mental e emocional, poderia ter ajudado a notar essas mudanças muito antes. Outra área importante para monitoramento é o apetite e o peso. Se eles pulam refeições ou perdem peso sem qualquer intenção, isso pode ser um sinal de uma doença subjacente ou até mesmo depressão. E como não há ninguém por perto para notar essas mudanças diariamente, a responsabilidade de identificar padrões recai sobre eles. Tente estabelecer uma rotina simples, mas eficaz. Toda manhã de domingo, acomodados com uma xícara de café, eles podem responder às 5 perguntas-chave. Dormiram bem esta semana? Comeram regularmente e se sentiram saciados? Tiveram energia suficiente para as tarefas diárias? ¿Sentirán algo incomún físicamente? Dor, tontura, hinchaco? Sentiram-se incomumente deprimidos ou ansiosos? Se alguma dessas respostas levantar dúvidas ou preocupações, talvez seja a hora de conversar com um médico ou alguém em quem confiam. Esse hábito não só contribui para a detecção precoce de doenças, ele também fortalece significativamente a autoconfiança.
Eles começam a sentir-se mais no controle de suas vidas. Aprendem a confiar em seus instintos. E isso é algo que nem uma enfermeira, nem um filho, nem um cuidador podem substituir. Viver sozinho não significa ser desinformado. Significa estar em sintonia consigo mesmo. É isso que garante sua segurança. É isso que lhes dá força. 4. Design de casa seguro e acessível. Muitas pessoas erroneamente acreditam que viver sozinho na velhice se torna perigoso exclusivamente devido a eventos grandes e dramáticos, como um incêndio, um roubo ou uma doença grave súbita. No entanto, na prática, o maior dano é frequentemente causado por pequenas coisas, aparentemente insignificantes. Um tapete mal posicionado, uma gaveta muito alta, um piso escorregadio. Esses elementos não apenas complicam a vida diária, mas minam imperceptivelmente, mas constantemente, a segurança e a independência da pessoa. O que torna essa situação particularmente insidiosa é que, com o tempo, as pessoas deixam de notar esses pequenos inconvenientes. A luz piscando no corredor torna-se habitual. Eles aprendem a ajustar sua caminhada àquele degrau que sempre rende ou se inclina ligeiramente. Mas o problema é que o corpo nem sempre se adapta tão rapidamente e eficazmente quanto a mente. Permitam-me contar a história de Linda. Ela tinha 76 anos, vivia sozinha e se orgulhava sinceramente de manter sua casa impecavelmente limpa. No entanto, ela não havia atualizado nada em sua moradia por anos. Uma manhã, ao se levantar para fazer café, ela não considerou que seus chinelos não tinham aderência suficiente no chão, e a ponta do tapete estava dobrada o suficiente para prender seu dedo. Ela caiu violentamente. Ninguém a encontrou por horas. Aquele tapete, que ela via e pisava todos os dias, quase lhe custou uma fratura de quadril e, consequentemente, sua independência. Então, o que pode ser feito nessa situação? Primeiro, é preciso simplificar o espaço. Olhe para sua casa com um olhar fresco, como se fosse um convidado que a vê pela primeira vez. Há fios estendidos pelos corredores, muita mobília em locais apertados, tapetes ou carpetes que deslizam facilmente. Todos esses perigos potenciais devem ser eliminados. Seu espaço não precisa ser vazio, mas nunca deve ser difícil de se mover, mesmo quando você está cansado ou não se sentindo bem. Em segundo lugar, abaixe e facilite o acesso ao que você usa com mais frequência. Se você se estica diariamente acima da cabeça para pegar uma tigela, ou sobe em uma cadeira para pegar uma toalha, isso é um sinal de alerta. Mova os itens de uso diário para o nível da cintura ou dos ombros. Considere usar utensílios leves, recipientes fáceis de abrir e gavetas com fechamento suave que não emperram. Em terceiro lugar, garanta a iluminação adequada. Com a idade, nossos olhos não se adaptam tão rapidamente à escuridão. Instale luzes noturnas com sensores de movimento no corredor, banheiro e cozinha. E certifique-se de que cada escada, por mais curta que seja, esteja bem iluminada de cima a baixo. Em quarto lugar, pense na acessibilidade. Telefones devem estar em mais de um cômodo. Botões de emergência ou dispositivos como relógios inteligentes ou alertas de queda podem literalmente salvar vidas. Isso não é um sinal de fraqueza, é uma demonstração de sabedoria. Finalmente, torne seu banheiro o mais seguro possível. Isso significa instalar barras de apoio, usar tapetes antiderrapantes e ter um assento resistente no chuveiro. Essas mudanças podem não parecer glamorosas ou esteticamente atraentes, mas protegem sua dignidade. Elas permitem que você permaneça independente. 5. Fortes conexões emocionais e sociais. Estar sozinho nem sempre significa estar solitário. No entanto, quando uma pessoa envelhece e vive de forma independente, o isolamento emocional pode se infiltrar discretamente e se enraizar profundamente em sua vida. Não se trata sempre da ausência física de pessoas por perto. A essência do problema reside na falta da sensação de ser notado, de ser necessário, de estar conectado ao mundo exterior. Um dos maiores perigos de envelhecer sozinho é a perda do senso de propósito. A pessoa pode passar de uma vida cheia de responsabilidades, trabalho, criação de filhos, papéis sociais ativos, para dias tranquilos, cheios de longos silêncios, quando ninguém a observa. E embora algum isolamento possa ser tranquilizador, seu excesso pode levar à dormência emocional, depressão ou até problemas de memória. Lembro-me de um homem chamado Gerald, de 82 anos, que vivia sozinho após a morte de sua esposa. Ele ainda preparava suas refeições, ia ao parque, até fazia suas próprias compras, mas por dentro se sentia invisível. Um dia ele me disse: "Eu poderia desaparecer por uma semana, e ninguém saberia." Essa frase me marcou profundamente,
porque para muitos idosos, não é apenas um sentimento, é uma dura verdade. A boa notícia é que as conexões emocionais e sociais podem ser restauradas. E não se trata de se tornar subitamente um extrovertido ou de se juntar a todos os clubes da cidade. Trata-se de encontrar pequenos, mas significativos fios que o manterão entrelaçado no tecido do mundo. Comece com verificações regulares. Seja um telefonema semanal para a sobrinha ou uma breve conversa diária com o vizinho, inclua isso em sua rotina, como tomar vitaminas. Esses contatos não precisam ser profundos ou longos, o principal é a sua consistência. Considere o voluntariado, mesmo sem sair de casa. Pode ser ler histórias para crianças por videochamada, tricotar para abrigos locais ou ajudar a responder a perguntas da comunidade online. O sentimento de utilidade é um poderoso remédio para a alma. Se a mobilidade for um problema, explore comunidades online. Existem fóruns, grupos e reuniões virtuais dedicados aos mais diversos interesses, de filmes clássicos a dicas de jardinagem. E sim, muitos deles são voltados especificamente para idosos. Outra solução frequentemente negligenciada é ter um animal de estimação. Para muitos idosos, um cão ou gato tranquilo traz não apenas conforto, mas também estrutura a rotina e, às vezes, até dá motivos para permanecerem ativos. Pesquisas mostram que mesmo a simples observação de peixes nadando em um aquário pode reduzir a pressão arterial e diminuir a ansiedade. Finalmente, familiarize-se com o centro local para idosos ou programas comunitários. Muitos deles oferecem passeios organizados, eventos sociais e até entrega de refeições. E muitas vezes o maior presente que eles trazem é o contato humano que acompanha esses serviços. Você não precisa chegar todos os dias sorridente e falante. A simples presença abre a porta para a comunicação. A solidão não é apenas um sentimento, é um sério risco para a saúde. Mas o remédio nem sempre exige mais pessoas. Começa com mais conexão, mais consistência e mais pequenas maneiras de se sentir notado. 6. Preparação para emergências, mentalidade e sistemas. Quando uma pessoa vive sozinha na velhice, não se trata apenas de conforto e conveniência diários. Trata-se de uma prontidão fundamental para o caso de algo dar errado. Uma queda inesperada no banheiro, uma dor súbita no peito, uma queda de energia no meio do inverno. O que separa um pequeno susto de uma crise que ameaça a vida muitas vezes se resume a uma coisa: preparação. Idosos que vivem sozinhos com segurança geralmente possuem o que chamo de mentalidade de prontidão para emergências. Isso não significa viver com medo constante. Significa pensar à frente, estar um passo à frente e construir pequenos, mas eficazes sistemas de segurança em torno de sua vida, para que a ajuda nunca esteja muito longe. Comecemos pelo básico. Uma simples queda pode ter consequências devastadoras: fraturas de quadril, lesões na cabeça, horas ou até dias sem ajuda. É por isso que a prevenção de quedas é primordial. Tapetes antiderrapantes no banheiro, barras de apoio perto do vaso sanitário e do chuveiro, corredores bem iluminados, móveis dispostos para caminhos livres. Isso pode parecer trivial, mas pode ser o fator decisivo entre se mover livremente e ficar deitado desamparado por horas. Em seguida, os sistemas de alerta médico. Isso é algo que muitas pessoas adiam, pensando, ainda não preciso disso. Mas esses dispositivos evoluíram muito. Alguns parecem relógios comuns. Alguns detectam quedas automaticamente, mesmo que você não consiga apertar um botão. E a verdade é que ter um dispositivo desses não significa que você é frágil. Significa que você é sábio o suficiente para planejar o inesperado. Outra parte crucial da preparação é ter uma lista impressa de contatos de emergência, e não apenas no telefone. Nomes, números, lista de medicamentos tomados, informações sobre alergias, dados do seu médico. Mantenha uma cópia na geladeira. Os socorristas olham lá primeiro. Isso pode falar por você quando você mesmo não consegue. Depois, comida e água. Toda casa deve ter um estoque de alimentos não perecíveis e água engarrafada para vários dias. Não para o fim do mundo, mas para aquela nevasca que pode pegar de surpresa, ou se você estiver muito doente para sair de casa. Adicione uma pequena lanterna, pilhas sobressalentes, um carregador portátil para o telefone, e você terá a base de um kit de emergência simples. Mas a ferramenta mais poderosa que você tem é um vizinho de confiança. Uma pessoa para quem você pode ligar, uma pessoa que pode verificar você. Não é preciso se tornar melhores amigos. Basta um acordo simples: se você não me vir por alguns dias, bata na porta. Ou, podemos verificar um ao outro uma vez por semana, por precaução. E, finalmente, a mentalidade.
Aquela voz calma dentro de você que diz: eu pensei nisso. Eu me preparei. Isso por si só pode lhe dar paz de espírito e aguçar seu raciocínio se algo der errado. Viver sozinho depois dos 70 não precisa significar viver em perigo. Um pouco de previsão pode criar um mundo de segurança. Considerações finais. Então, o que realmente acontece se um idoso não tem ninguém para cuidar dele? Depende da situação. Pode ser assustador ou, pelo contrário, inspirador. A diferença muitas vezes reside nas decisões silenciosas que tomamos todos os dias. Viver sozinho não significa estar solitário. Significa ter a capacidade de assumir o controle de seu espaço, sua saúde e seu tempo. Com os hábitos certos, como manter conexões sociais, preservar a força física, aumentar a segurança em casa, preparar alimentos nutritivos e ter sistemas para emergências, você pode criar uma vida que não seja apenas gerenciável, mas profundamente satisfatória. Lembre-se, não se trata de evitar todos os riscos. Trata-se de viver com sabedoria, com a força que você já possui, e usá-la para construir uma vida que reflita quem você é, independente, capaz e digno de paz e dignidade. Você superou tanta coisa. Resolveu problemas, venceu dificuldades e se adaptou a mudanças. Essa mesma força vive em você agora. Se algo, ela se tornou ainda mais forte.